Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o Jesus final. Hoje, inshallah, falaremos sobre os nomes de Allah. O profeta Muhammad me ensinou que Allah tem 99 nomes e aquele que adora Allah através desses nomes entrará no paraíso. Então, esses são os nomes que a gente conhece dos nomes de Allah. Os nomes de Allah são mais que 99 nomes. Mas o profeta Muhammad me ensinou para nós somente 99 nomes. Como, por exemplo, o nome de Allah Al-Ghafur, ou Al-Ghaffar, o perdoador. O nome de Allah Al-Razzaq, o sustentador. O nome de Allah Al-Wahid, o único. O nome de Allah Al-Rahim, o misericordiador. O nome de Allah Al-Rahman, o misericordioso. O nome de Allah Al-Rauf, o clemente. Então, são muitos nomes que qualquer muçulmano deve ver os nomes de Allah e entender o significado desses nomes para conseguir adorar Allah através desses nomes. Por exemplo, quando tu já sabe que um dos nomes de Allah é Ar-Razzaq, o sustentador, aí você deve estar muito tranquilo sabendo que quem sustenta é Allah. Não deve se preocupar com seu sustento, não deve ficar estressado quando não tem o que comer. Não, vai tomando os meios e dependendo de Allah, Ele vai te sustentar. Vamos pegar alguns dos nomes de Allah e vamos explicando sobre esses nomes. O primeiro nome, por exemplo, que a gente pode falar, o nome de Allah Al-Ghafur. O nome de Allah Al-Ghafur significa o perdoador, aquele que perdoa. Tu faz o pecado, se arrepende e Allah te perdoa. Tu comete outro pecado, faz outro pecado e ainda você se arrepende, mas Allah é o perdoador, Allah te perdoa. Então, cada vez que tu faz um pecado e tu se arrepende, o mais importante é que a pessoa se arrepende e se promete a não fazer esse pecado de novo, Allah vai te perdoar. Mesmo se você está repetindo esse pecado várias vezes, porque não está conseguindo deixar de fazer esse pecado. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Então, o mais importante é que um muçulmano, mesmo fazendo pecados, deve sempre voltar para Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que Allah é o perdoador. Allah perdoa todos os pecados, exceto a idolatria. O único pecado que Allah não perdoa se a pessoa morreu fazendo idolatria. Se uma pessoa morreu cometendo idolatria, então Allah não perdoa a idolatria. Por isso, o muçulmano deve evitar a idolatria, de qualquer forma. A idolatria, o maior pecado, o maior dos pecados que o muçulmano não deve nem se aproximar desse pecado. A idolatria, adorar outro Deus além de Allah ou adorar outra pessoa junto com Allah. Essa é a forma mais básica da idolatria, mas a idolatria tem várias formas. Também, um dos nomes de Allah, o nome de Allah, o único. Allah é único. O muçulmano não acredita na trindade. Allah não é mais que um, Allah não é dois, Allah não é três, Allah não é quatro. Um, único. Não tem nessa vida mundana mais que um Deus. Não tem três, não tem... E um Deus só, único. Qul huwa Allahu ahad. Diz, Allah é o único. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. A religião islâmica está baseada na unicidade. E o que é a unicidade? Acreditar que Allah é único. Então esse também é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Também um dos nomes bonitos, os nomes de Allah, Al-Hafiz, preservador, aquele que mantenha seu servo salvo. Você, sabendo esse nome de Allah, não deve se preocupar, sabendo que Allah vai te salvar, que Allah vai te manter salvo. Quando você depende de Allah com seu coração, com total sinceridade, você não deve se preocupar porque Allah vai te salvar, Allah vai te manter salvo. Isso é o que significa o nome de Allah, Al-Hafidh. Allah vai manter sua saúde. Mas isso não significa que Allah não vai te testar com algumas coisas. Não, Allah quando gosta de um servo, Allah testa ele. Testa ele com perda,
nos bens, deixando ele perder o dinheiro dele ou a riqueza dele, para que Allah vê o que ele vai fazer, qual é a reação dele, ou perder um dos filhos, ou ficar doente. Então o muçulmano tem que estar preparado também para os testes de Allah subhanahu wa ta'ala. E o muçulmano deve estar com total fé, sabendo que Allah é o preservador. Mesmo que Allah te testou com alguma coisa, você deve saber que Allah é al-Hafiz. E Allah vai te manter salvo, mesmo Ele está te testando. Também, um dos nomes de Allah, o nome de Allah, Ar-Razzaq, sustentador, aquele que sustenta. Seu sustento não está na mão de alguém. Não, está na mão de Allah. Allah que sustenta todas as pessoas. Allah que divide o sustento. E se você depender de Allah da forma correta e tomar os meios, Allah vai te sustentar. O profeta Muhammad disse, se vocês dependem de Allah como deveria, Allah vai sustentar vocês como que Ele sustenta um pássaro. Sai na manhã faminto e volta satisfeito. O pássaro, quando sai na manhã procurando a comida, ele sai faminto e volta com barriga cheia, satisfeito. Então, se a gente depende de Allah como deveria depender de Allah, e sai procurando o seu sustento, Allah vai te sustentar. Esse é o significado do nome de Allah, o sustentador. Então o muçulmano não deve se preocupar com o seu sustento, porque ele tem que saber que o sustento dele está na mão de Allah. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Também, um dos nomes, o nome de Allah é Shafi, o curador, aquele que cura as doenças. Você ficou doente, então você, primeira coisa, tem que voltar para Allah. Tem que se direcionar para Allah, pedir a Allah, ó curador, me cura. Ó curador, Ishfi fulan. Ishfi na língua árabe significa cure. Pode fazer a súplica em qualquer idioma, na sua idioma nativa ou qualquer idioma você pode fazer as súplicas. Então, o que significa o curador? Aquele que cura as pessoas. Uma pessoa ficou doente, quem cura essa pessoa é Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que não devemos tomar os meios? Não. Você deve tomar os meios. Se tu sentou no chão esperando a comida entrar na sua boca, a comida não vai entrar, porque Allah nos ensinou a tomar os meios. Então, se um muçulmano entendeu que Allah é o curador, aprendeu a fazer súplicas e pedir Allah al-Shafi, Allah o curador, e tomou os meios, Allah vai curar ele. Mas o mais importante é fazer sua súplica com total sinceridade, dependendo de Allah subhanahu wa ta'ala e tomando os meios. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. E quais são os frutos de aprender os nomes de Deus? Aprender os nomes de Allah. Primeira coisa, entrar no paraíso. Isso é o que o profeta Muhammad falou. O profeta Muhammad falou que Allah tem 99 nomes. Quem adora Allah através desses nomes entrará no paraíso. A segunda coisa, conhecer Allah. Porque quando você vai conhecer os nomes de Allah e os atributos dele, tu vai conhecer Allah melhor e vai saber como que Allah é sustentador, como que Allah é perdoador, como que Allah é misericordioso e vai entender todos os atributos de Allah. Então você vai conhecer Allah de uma forma melhor. Também é um motivo para que as suas súplicas sejam aceitas. Allah aceita as súplicas do seu servo quando ele invoca Allah através desses nomes, quando você faz súplicas através dos nomes dele. Porque Allah ama seus nomes e Allah ama seus atributos. Por exemplo, falando, ó curador, me cure. Ou falando, ó sustentador, me sustenta. Então, fazer as súplicas através dos nomes de Allah e os atributos dele. Também, um dos frutos de aprender os nomes de Allah é estar salvo. Porque quem sabe os nomes de Allah, entende os nomes de Allah, entende os atributos de Allah, fica totalmente tranquilo porque ele entende a realidade das coisas. Ele entende que o único que consegue prejudicar é Allah. Ninguém consegue prejudicar exceto a permissão de Allah. Então, quando você já entende os nomes de Allah, já entende os atributos de Allah, você vai estar salvo na sua vida. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.